É 11 de novembro novamente, são 50 anos de independência. Vamos ver a grandeza da nossa independência. Veja esse clipe aqui. Essa aqui é uma senhora zungueira sendo espancada por um fiscal e ninguém ao redor pode fazer nada. É isso que você chama de independência? Hoje é dia 11 e daqui a 3 dias vai se realizar o jogo amigável entre Angola e Argentina, onde foram gastos mais de 10 milhões de euros, enquanto que o povo angolano vive nessas condições. É isso que você chama de independência? Uma das administradoras reclamou das condições horríveis de um dos seus hospitais. E olha que isso é só um dos. Tem outros nas mesmas condições. É isso que você chama de independência? Esse vídeo não é uma crítica. Epa, pelo menos é que eu acho, né? É uma reflexão para ti e para mim. Hoje festejamos a independência porque somos livres. Mas será que somos mesmo livres? E se somos livres de quê? Eu não vou celebrar os 50 anos, porque os 50 anos não serviu nada na vida dos angolanos, não serviu nada. 50 anos, o povo ainda morre a paludismo, o povo morre com fome. 50 anos de independência, é de que é de nada. É do povo, 50 anos de povo. Angola não pode continuar a viver os mesmos problemas, não se aceita. Ex-militares abandonados, as crianças sem futuro, nós jovens formados abandonados, não temos nem para onde ir, fomos entregues à nossa própria sorte, nossas irmãs se prostituem. Quer dizer, nós estamos num país onde nós somos escravos. A presença do Messi aqui em Angola não vai nos meter repleto. Agora, a diversão com a fome, será que dá em quê? Dá em nada. Camarada presidente, antes de endireitares a casa por fora, primeiro endireita dentro. Dizem que Angola é um país livre, mas livre de quê exatamente? Estradas emburacadas, lixo por todo lado, crianças nos lixos, pobreza extrema, crianças bebem da mesma água onde se lava, mães dão à luz em hospitais sem luz. Estamos livres de quê? Porque não é da corrupção, não é da fome e muito menos do medo. Todo mundo fala de liberdade, posta a bandeira, faz festa, compartilha a mensagem, mas sinceramente, sentes alguma liberdade? Tu olhas ao redor, sentes que Angola realmente é independente? Porque se é isso que vocês chamam de liberdade, então acho que fomos enganados há muito tempo, trocamos os colonizadores pela nossa própria ignorância e silêncio. A ideia de liberdade aqui virou frase de campanha, é uma frase que soa bem nos discursos, mas não tem reflexo na vida real. O país se apresenta ao mundo como estável, democrático e em crescimento, mas a estabilidade só existe para quem já nasceu dentro dela. A democracia termina onde começa o medo e o crescimento nunca chega nas mãos do povo. No dia a dia, a liberdade se resume em sobreviver sem reclamar. Quem fala, perde. E não estamos a falar só de perder um emprego onde você está. Até as senhoras que vendem na rua perdem se falar. Quem denuncia é processado ou ameaçado. Quem protesta, apanha. E quem se cala, continua a viver. Por quê? Porque o silêncio é mais seguro do que a coragem. Nas ruas, a liberdade tem outro nome, necessidade. Gente que vende o que tem para comer. Gente que passa o dia inteiro à procura d'água. Gente que espera por cuidados que não receberá e enterra entes queridos que simplesmente podiam ter sobrevivido. Gente que desistiu de acreditar em promessas porque já ouviu todas e nada mudou. Nas escolas as crianças crescem a decorar slogans, mas saem sem saber o que é futuro. E nas universidades os jovens se formam para empregos que não existem e mesmo assim a propaganda continua. Mostram construções, mostram desenvolvimento, mas isso tudo é só na boca. Nunca mostram os bairros sem luz, as senhoras a serem espancadas, as casas inundadas, as famílias que vivem com medo da polícia e da fome. Nunca mostram nada disso. E nos gabinetes, ar-condicionado, carros oficiais, relatórios editados. E é isso tudo que eles chamam de estabilidade. Mas estabilidade para quem? Para quem vive cercado de privilégios e segurança ou para quem acorda todo dia sem saber se vai comer o quê? O país alcançou a independência para viver de empréstimo. Pouco se produz e nada se tem. A pobreza deixou de ser uma crise e virou parte do cotidiano. Em Luanda, Benguela, Uambo, Lubango, todos os dias milhões acordam não para viver, mas para tentar sobreviver. Água falta, luz falta e emprego. Nem vale a pena tocar nesse assunto. E o mais preocupante é que o povo se acostumou. Você vai de província a província, ele com os teus próprios olhos, estradas destruídas, que só são construídas porque precisam voltar a ser fonte de lucro e não de transporte. Escolas sem carteiras, hospitais sem remédios e famílias que vivem sem água potável há décadas. Essa é a Angola real, não é que aparece no noticiário, mas é que o poder finge não ver. Hoje em dia, ver uma mãe com uma criança na rua a pedir já não choca mais ninguém. A maioria só passa por essas pessoas. Quantas mães estão ali na rua e você só passa por elas como se não fosse nada? Angola é um país rico, mas só no discurso. E o medo é a base da estabilidade. Medo de perder o emprego, medo de ser morto, medo de desaparecer. Por isso é que a maioria finge que não vê, porque o silêncio vale mais que a verdade. Quem fala perde. E quem se cala ou fica em silêncio aprende que a lealdade vale mais que a competência. Nas instituições o poder funciona de forma vertical. Ninguém questiona quem está em cima. As decisões descem
e os erros sobem como desculpa. E é por isso que o país parece que só está parado, a responsabilidade nunca tem dono, e os que governam para manter o poder e não para resolver problemas. É isso que você chama de independência. Falam em crescimento e investimento estrangeiro, mas a pergunta que fica é: crescimento para quem? O país tem petróleo, diamante, gás, terras férteis e ainda assim o custo de vida é insustentável. Falam que Angola está a crescer, que a economia está estável. Mas o que é que isso significa quando as pessoas ainda morrem de fome? Que progresso é esse? Quando as estradas se desfazem toda vez que chove, quando as famílias vivem sem luz, quando o salário mínimo não cobre o básico, quando o transporte é caro, o combustível sobe e o poder de compra cai a cada mês. A economia cresce nos relatórios, mas encolhe no bolso da população. E essa mesma população se afunda em apostas. O pouco que eles têm ou ganham vão perder nas apostas para tentar conseguir mais. E como o povo só perde, as casas de apostas se multiplicam em Angola. Estão a vos vender vício, a chamar de entretenimento ou de oportunidade para tentar ganhar mais. A economia em Angola não é nacional, é privada. O setor privado foi capturado pelo Estado e o Estado foi capturado por interesses privados. É um ciclo fechado, onde o sucesso depende de quem tu conheces e não do que tu fazes. O petróleo sustenta o governo e não sustenta o povo. As exportações geram bilhões, mas o povo ainda continua a viver com menos de 500 kwanzas por dia. E os jovens com boas ideias acabam desistindo ou imigrando, porque aqui em Angola inovação não é prioridade. E ainda assim o discurso é o mesmo. Temos que ter paciência, o país está a crescer, mas a paciência não é política econômica, é desculpa. Angola virou um país de distrações bem planejadas. Enquanto a realidade aperta, o espetáculo cresce. Concertos, novelas importadas, programas de humor e festas ocupam o espaço que antes era do debate. É entretenimento em troca de consciência. Quanto mais o povo ri e se diverte, menos questiona. A televisão mostra tudo menos o que importa. As redes sociais alimentam o ego, não a consciência. O sofrimento real é ignorado porque a dor não gera cliques. Crianças a chorar de fome recebem menos atenção do que um influencer a mostrar o carro novo. Mulheres humilhadas e famílias desalojadas, e ainda assim o país continua a dançar. Milhares de igrejas nasceram onde o Estado falhou, oferecendo esperança onde não há política pública. Pastores prometem milagres no lugar de emprego, transformam desespero em dízimo e sofrimento em audiência. A religião que deveria libertar virou ferramenta de distração e lucro. E enquanto isso, as redes sociais alimentam a ilusão de liberdade. Todo mundo fala, mas poucos escutam. O caos informativo serve ao mesmo propósito das distrações da televisão: confundir, dividir, esvaziar qualquer tentativa de mudança. E o resultado é um país que vive entre a fé e o medo, fé no milagre e medo da verdade. E é nesse equilíbrio que o poder se mantém, oferecendo entretenimento, cultivando esperança e punindo quem duvida. E um povo distraído é o sonho de qualquer político: dar ao povo pão e circo. Enquanto houver circo, ninguém questiona quem é o dono do pão. E é isso, um povo cansado se distrai, ri, dança e esquece. Independência não é feriado, é responsabilidade. É o peso de fazer um país andar sem precisar de tutores nem salvadores. Mas em Angola, a independência virou espetáculo. Tem bandeiras, desfiles, discursos ensaiados e promessas repetidas. Todo ano, o mesmo ritual. E esse ano terá jogo. Celebração no palco, miséria na plateia. A narrativa oficial fala de liberdade, mas a vida real mostra o contrário. Porque o povo continua preso, não por colonizadores, mas pelos próprios compatriotas. Gente que usa o discurso de libertação para justificar o controle. Hoje o inimigo não chega em navio, nem fala outra língua. Veste terno, anda em carro oficial e sorri na televisão. O país continua dependente, não de potências estrangeiras, mas de pequenos grupos que concentram poder, dinheiro e influência. A independência se tornou um símbolo vazio porque o povo ainda depende de caridade, esmolas e ofertas de um governo que supostamente é dele. Ser angolano hoje é conviver com uma contradição diária. Amar um país que não te oferece nada em troca. Sentir orgulho de um hino que não representa nada na tua vida. É ouvir todo ano os mesmos discursos, promessas e falhas. E enquanto isso, os ricos enriquecem, os pobres se conformam e os líderes se eternizam. E todos fingem que isso é só uma coisa natural, mas não é. São décadas de manipulação, de educação que não te ensina a pensar e de uma cultura que confunde respeito com submissão. Angola conquistou a independência em 1975, mas a independência real, a moral, a social, a econômica ainda está pendente. E esse, se calhar, deve ser o maior desafio da Angola hoje em dia. Tentar libertar um país de dentro para fora.